Saudações, vou agora tratar-vos, continuar com a resposta à pergunta que me fizeram e que comecei a responder na primeira parte deste vídeo, que tem dessas aulas, que tem como tema a questão do trespasse dos imóveis das centralidades. Portanto, imóveis adquiridos no âmbito das cumprimento das incumbências constitucionais do Estado, incumbências sociais, que em verdade são incumbências económicas, que resultam também das tarefas do Estado consagradas na nossa Constituição. Vou dizer-vos mais uma vez, não pretendo nestes vídeos fazer o discurso eminentemente jurídico, dogmático, olhando, portanto, para aquilo que nós encontramos na legislação, especificamente ditando os artigos, ditando as respectivas fontes legislativas e também as respectivas fontes dogmáticas, porquanto este facto visa não reduzir a importância que tem o artigo científico que vamos publicar, talvez em Angola, mas pretendemos publicar na revista que estamos vinculados no âmbito do direito imobiliário. Mas também para permitir que os profissionais do direito imobiliário tenham a capacidade de poderem depois desenvolver o resto da abordagem que estará à volta disso. Uma questão também que importa dizer-vos, por causa das vossas perguntas, tem a ver com o seguinte: eu sou especialista em direito imobiliário, no entanto não sou especialista em mercado imobiliário, não sou especialista em políticas públicas, não sou especialista em economia imobiliária, não sou especialista em direitos reais, não sou especialista em direito constitucional ou em direito administrativo. À medida que essa abordagem vai se distendendo por causa das implicações que o tema teve na nossa realidade social, ela acaba por trazer vários outros entes, vários outros saberes para a compreensão da temática trespasse de imóveis nas centralidades versus renda resolúvel, pagamento e não pagamento, venda e não venda, enquanto ocorre a relação no âmbito da satisfação das necessidades sociais a que o Estado se submeteu nisso. Também dizer, isso está muito fora de toda abordagem política que às vezes norteiam a discussão dos nossos temas, até porque nós, os intelectuais e académicos, temos ficado distanciado muito de questões ditas sem qualquer profundidade, sem qualquer certeza e confirmação dogmática e às vezes até sem ter de passar pelo crivo do direito comparado. Portanto, voltando ao direito imobiliário, deixa-vos dizer-vos que na primeira aula eu falei-vos do facto de que o que tínhamos era que o Estado cumprira com as suas incumbências constitucionais, função social, são incumbências económicas, satisfação das necessidades dos cidadãos através da habitação social. Esta função foi efetivamente cumprida. O que é que ocorre? E aqui ficamos, é que as pessoas que acederam aos imóveis chegaram a um ponto de que muitas vezes esse imóvel deixou de ter a função social, a função econômica para elas, por qualquer razão, de ordem pessoal, ordem social, ordem econômica pessoal, e decidiram desfazer-se dos imóveis. Na maior parte dos casos, são pessoas que não terminaram ainda de fazer o pagamento do imóvel no âmbito das incumbências sociais do Estado, renda resolúvel, mas têm de funções sociais, pessoais. E então, nesta posição, daí a minha necessidade de separar as aulas, nesta condição, o Estado já não intervém na condição de um agente que está a cumprir incumbências sociais, incumbências suas económicas de caráter social, como disse-vos na aula anterior, mas o Estado agora aparece como um agente econômico, porque o bem deixou de ter, para quem recebeu, função social e passou a ter função econômica. É um bem de satisfação econômica e não um bem de satisfação social. O Estado
também, por força disso, adota a condição de agente econômico nessa relação e não já de agente social, se preferirmos aqui para separar os conceitos. Nesta qualidade, o Estado, sendo agente econômico, toma o bem como tendo sido seu, ou em parte seu, porque de facto os aspectos jurídicos para a conclusão do negócio não tenham sido concretizados, mas é um bem seu que, atendendo todos os princípios latentes aos direitos de propriedade, aqui relativamente ao possuidor, que é a possibilidade de dispor e até de se desfazer, se quiser, do bem, só que falo na perspectiva econômica, colocando o bem no mercado, o Estado oferece-se como também aquele que irá exercer neste âmbito o seu direito, a sua posição de agente econômico. Como? Dali que eu defendo a necessidade da intervenção material, formal e material e também institucional do Instituto de Habitação, que devia assumir os eventuais negócios que surgem, os negócios que surgem neste momento, chamado trespasse. Como vos disse, o trespasse em verdade é uma figura do direito comercial. Também não percebemos como é que ela foi trazida aqui para o direito imobiliário, porquanto o trespasse não é um contrato imobiliário. Ela foi trazida aqui e não conseguimos perceber qual foi a força técnico-jurídica que trouxe para esta realidade. Portanto, o Estado, através do Instituto de Habitação, devia assumir o negócio, mas com imposições de caráter econômico. Portanto, o ativo do Estado passa a ser, de facto, um ativo econômico colocado no mercado. Se a pessoa que tem um imóvel, acedeu o imóvel nas condições já ditas na aula anterior, acedeu e já não precisa nessas condições, quer desfazer-se, o Estado devia assumir a escrituração deste negócio, mas fazendo a exigência de cumprimento das obrigações econômicas a que se submete o negócio. Quer dizer, é preciso que deste negócio resulte o pagamento da CISA, é preciso que deste negócio resulte também a obrigação do Estado fazer-se pagar a totalidade da renda resolúvel, que no geral é uma parte do pagamento que falta. Portanto, o Estado obriga no âmbito do negócio, no valor do negócio, porque o bem está no mercado, num valor superior, em verdade, ao valor que foi dado à venda pela renda resolúvel para o Estado deve exigir já o pagamento neste momento de negócio. E fazendo a escritura no cartório privativo do Instituto Nacional de Habitação, permitindo que essa escritura seja aquela que deva ser apresentada no Instituto, portanto no Fundo Habitacional, para que seja eliminado, para efeito do pagamento, o valor da necessidade de contribuição de pagamento da renda resolúvel no sistema, lá no ordenamento financeiro do Fundo Habitacional, e também permitindo que no sistema de controle dos beneficiários desses imóveis o beneficiário originário seja substituído pelo atual beneficiário. Ora, isto não deve ficar por ali. Como vemos, o cenário é que num cenário temos o cenário de incumbência social e no outro cenário temos um cenário de verdadeira realização econômica de negócios, com o Estado envolvido, onde vemos o Estado já não colocado naquela condição anterior, mas colocado na condição de agente econômico, então tem de reaver tudo. Mas não deixa o Estado aqui de estar incumbido de fiscalizar a sua verdadeira natureza jurídico-social para esse tipo de questões. Se o Estado irá aproveitar nesta condição de agente econômico, resolver a questão econômica do imóvel, que é de se fazer pagar na totalidade para continuar a sua função social de resolução desse tipo de problemas, relativamente aos dois beneficiários, o primeiro e o segundo, o Estado passa a ter relação social, quer dizer, o primeiro beneficiário passa a ser cadastrado como quem não pode vir a merecer mais uma vez no futuro próximo das mesmas condições, porque o Estado tem de ir resolvendo as condições dos que nunca tiveram os tais benefícios, e também aquele que acede a esse imóvel de origem social, entendo eu,
que apesar de resultar de adquirir um imóvel no âmbito do mercado, relativamente a este tipo de imóveis de caráter social, também deve ser, entendo eu, deve ser catalogado como quem não deve mais ter um imóvel de origem social. Há uma pergunta também que vocês fizeram e eu vou acabar este vídeo respondendo essa questão, é a seguinte: e se houverem estrangeiros nesta relação? Bem, eu entendo que a função social dos imóveis, portanto, o fim, a origem, o objeto para o qual os imóveis foram construídos, continuam a estar no espírito de qualquer solução deste problema. Por quê? Porque se ali no começo, a primeira aula, disse-vos que era uma incumbência constitucional do Estado da satisfação das necessidades da coletividade dando habitação condigna, agora no fim vou dizer-vos, é uma incumbência constitucional, já não é incumbência social, mas é uma incumbência constitucional. Que incumbência constitucional é essa? É de permitir que o Estado desenvolva a sua atividade garantindo, no âmbito da soberania da Constituição, que aquele fim social que tinha como objeto a satisfação da necessidade dos cidadãos nacionais, ela despoleta, nasce novamente aqui, permitindo que, em verdade, o Estado estará indiretamente a resolver o problema da habitação que não resolveu naquelas condições, vai resolver nas condições econômicas. Portanto, havendo cidadãos com capacidade econômica para entrarem neste cenário, podem sim entrar, desde que sejam cidadãos nacionais, no âmbito das incumbências constitucionais, em face das incumbências sociais que o Estado tem, não permitindo, pois, que seja possível abrir portas para os cidadãos estrangeiros já entrem nesse tipo de cenário. Isso também vale para todos os outros projetos que hoje, de caráter social, diz que o Estado deixou da renda resoluva, agora constrói e vende. Se as casas têm a função social, estão no âmbito do cumprimento das incumbências sociais do Estado para o efeito da atribuição da habitação condigna, também aqui, mesmo que sejam vendidos nas condições mais moderadas dos preços no mercado, casas sociais, entre aspas, elas também acabam portanto, acho que deviam acabar por estar também nessa condição. Bem, eu fico por aqui hoje, nesta aula de hoje, voltaremos na última aula, onde iremos abordar o tema relativo aos mecanismos de solução e de financiamento da habitação social, que em verdade desenvolvi no meu livro Direito Imobiliário. São lá as 7 linhas mestras que nós achamos como sendo úteis. Na altura da elaboração destes livros ainda se encontram como vigentes no contexto de hoje. Bem, repito, estas explicações elas devem ser acompanhadas da leitura do artigo que estou a elaborar ou da compreensão de um especialista que irá fazê-las com base na legislação existente. E temos mais outros temas que iremos indo discutir aqui nas aulas que tenho de dar a propósito de direito imobiliário, porque no final do ano iremos estudar direito econômico. Muito obrigado.